Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Arne Ferreira, sou professor de Geografia e hoje estaremos juntos em mais uma aula de Geografia. Só lembrando a vocês que essa aula está destinada a alunos do 6º e 7º anos do Ensino Fundamental 2 e também alunos do 1º, 2º, 3º e 4º período do 2º segmento de Educação de Jovens e Adultos. Hoje vamos falar de um assunto muito legal. Hoje nós vamos falar sobre a República Federativa do Brasil. Também vamos falar sobre direitos e deveres, um assunto muito importante e pertinente ao momento atual no qual nós estamos vivenciando, sobretudo para os nossos alunos do 6º, 7º anos, alunos de educação de jovens e adultos e outros alunos de séries subsequentes, porque é um assunto muito inerente, principalmente para conhecer um pouquinho sobre direitos democráticos, Estado democrático de direito, os nossos deveres como cidadãos brasileiros, os nossos também deveres no contexto geral de todo esse processo democrático. Vamos conhecer um pouquinho. Antes de tudo, é interessante compreender um pouquinho sobre a bandeira brasileira, essa bandeira maravilhosa, não é? Sempre exaltada no mundo inteiro por conta desse país cheio de riquezas naturais. Aí o verde representando as nossas florestas, o amarelo, as riquezas naturais, o azul, esse céu maravilhoso, esse oceano e aquele escrito entre ordem e progresso. Um país basicamente só cresce se tiver evidenciado basicamente ordem e progresso, no sentido tipológico da palavra. Mas da onde veio essa palavra ordem e progresso? Na realidade é tirado de uma frase maior de um grande filósofo francês chamado Auguste Comte. De uma frase interessante, porque ele escrevia dentro dos seus scripts. Esta palavra faz parte de uma frase: o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Ou seja, a autoria é do nosso fundador Auguste Comte, do positivismo, tá certo? E aí os alunos perguntam: professor, mas vem cá, e esse tanto de estrela, como que eles colocaram uma estrelinha aqui e outra ali? Na realidade, as estrelas é uma alusão ao aspecto do céu às 8h30 da manhã, que foi justamente em 15 de novembro de 1889, ou seja, que é a data da proclamação da República, tá certo? E cada estrelinha dessa aqui, ou seja, 26 estrelas e um distrito, representam o Estado brasileiro, não é? E aí um assunto muito interessante, aí algo que um peguinha, vamos colocar dessa maneira como peguinha, é o seguinte: é essa estrela solitária que fica ao norte da bandeira brasileira. Na realidade, você deve estar pensando que é Brasília, que é Distrito Federal? Não é Brasília e nem Distrito Federal. Na realidade é o Estado do Pará. Ou seja, é uma projeção. Imagine que em 1889 não havia nem Brasília. Ou seja, ainda estávamos formando como Estado, como país, tá certo? Então vamos caminhar mais um pouquinho aqui. Bom, olha que interessante. Eu fui lá na Constituição brasileira e peguei no parágrafo 3 algo muito importante para discutirmos e para começarmos a compreender a partir de agora, sobretudo para o nosso aluno. Imagine o seguinte: artigo 3 da nossa Constituição Federal, que é a Constituição maior, concretizada em 1989 ou 1988, quando houve a reforma da Constituição brasileira. Ou seja, primeiro, construir uma sociedade livre e justa e solidária. Que interessante, não é? Sociedade livre, justa e solidária. Segundo, garantir o desenvolvimento nacional. Terceiro, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais. Tudo tem a ver com a própria questão geográfica, tudo tem a ver com diminuir esse aspecto, esse antagonismo social, essa diferença social, diminuir, estreitar entre rico e pobre, fazer com que todos tenham acesso à dignidade humana e depois promover o bem de todos,
sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Então é muito interessante o nosso aluno entender sobre os princípios básicos da Constituição que rege a nossa estrutura, nós como cidadãos brasileiros, entender os nossos deveres, mas também os nossos direitos. Por que é necessário termos ética, sensibilidade e aceitação? Porque tudo isso está resguardado na nossa Constituição brasileira. Por isso é tão importante iniciarmos com o nosso aluno um pouquinho dos nossos direitos, dos nossos deveres, a respeitabilidade entre cidadãos, não é? O preconceito, a xenofobia que foge desse princípio. Portanto, nós estamos resguardados por lei todos esses direitos e nós precisamos severamente fazer com que ele seja cumprido, não aceitando a xenofobia, o racismo, o preconceito, dentre outros elementos que ferem a sociedade brasileira. Tá bom? Vamos caminhar mais um pouquinho. A Constituição é a lei maior do país, não é, gente? A lei maior, nosso livro constitucional, ele é a lei que rege o nosso país. Embora temos lei específica do estado, do município, mas a lei, a carta magna, a lei matriz básica é a Constituição brasileira, que está sobre todas as outras leis. Nenhuma outra lei pode infringir a Constituição brasileira, tá certo? Então, o artigo 1º, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito, não é? E a gente vai entender isso, e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade de pessoas, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Ou seja, nós podemos ter vários partidos políticos, as pessoas são livres para fazerem o que queiram fazer, evidentemente que dentro das normas da lei é um país pluralista, ou seja, as pessoas têm direito de ir, de vir, de ter ideias diferentes, isso está resguardado na nossa lei, na nossa Constituição. Depois, somos uma república, ou seja, é uma forma de governo, onde o chefe do Estado é escolhido pelo povo, não é? Porque nós estamos num país democrático, onde o nosso representante, seja ele bom, seja ele ruim, ele foi eleito pelo povo. Por isso nós somos constituídos uma república. Em nosso caso, temos o presidente da República, evidentemente, eleito de 4 em 4 anos. Somos diferentes, por exemplo, das monarquias, que era, evidentemente, um regime evidenciado por reis, né, em que o rei é o chefe e fica no trono até morrer, né, sendo substituído pelo filho, né, que não é nosso caso. Mas o Brasil já teve período monárquico, né? Você vai perceber na nossa história lá, né, Dom João VI e daí por diante, tá bom? Vamos caminhar mais um pouquinho. Também somos uma federação, ou seja, a união política do nosso território, né, com um governo próprio, né, e com certa autonomia, né, pessoal? O Brasil tem 26 estados e um distrito, não é? Então, na realidade, nós temos 27 estrelinhas ali na bandeira do Brasil, né? 27 estrelinhas que representa tanto o Distrito Federal como os estados brasileiros, não é? Suas leis particulares, mas não pode ultrapassar os limites da Constituição Federal. Foi aquilo que eu comentei lá no começo, embora os estados, os municípios tenham leis peculiares, particulares, mas nenhuma pode transpassar a Constituição Federal, tá bom? Somos um Estado democrático de direito, gente. Vamos conhecer um pouquinho dessa palavra tão importante no nosso cotidiano? Em primeiro lugar, somos uma democracia, onde tudo é regido pelo povo. O povo é a base estrutural do nosso país, não é? Um governo do povo. A própria Constituição fala sobre isso, não é? Todo poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos diretamente ou indiretamente. Também somos um Estado de direito. Isso quer dizer que a Constituição e demais leis valem para todos os cidadãos, tá certo? Comuns, as autoridades políticas. Todos devem respeitar
Inclusive o presidente, inclusive o senador, inclusive os ministros, inclusive o médico, inclusive o professor, não é? Os direitos humanos e as garantias fundamentais. Significa que todos os cidadãos brasileiros, todo o povo brasileiro está regido pela mesma lei, que não existe graus de particularidade para favorecer esse ou aquele. Todos têm que estar dentro dos princípios normativos da Constituição brasileira, tá bom? Temos soberania. Olha que interessante quando a gente trabalha territorialidade, né? Estado, país, aquela questão toda. O Brasil é um país soberano, né? Ou seja, o Brasil é independente dos outros países e tem autoridade própria em seu território. Assim podemos nos organizar para fazer ou revogar leis, não é? E emitir nossa própria moeda, lançar impostos e declarar guerra ou celebrar a paz, não é? Ou seja, o Brasil está dentro de uma conjuntura de territorialidade que tem autonomia sobre os seus atos, não é? Vamos caminhar, por isso é um país soberano, não é? No nosso hino nacional, soberania, tá certo? A cidadania, olha que interessante quando a gente fala na questão de cidadania, é um dos nossos direitos fundamentais, ou seja, o cidadão brasileiro tem direitos e deveres para que possa participar da vida social, ou seja, da sociedade e das decisões do governo, seja ele como eleitor ou como eleito. A ele é garantida a liberdade, o direito à justiça e o bem-estar econômico e social. Gente, se uma parte do Brasil gosta de um, gosta de outro, isso está dentro de um processo democrático. Isso está dentro da nossa Constituição, ou seja, tem a ver com a nossa cidadania, tem a ver com a palavra cidadão. É o direito de ir, de vir, de achar, de não achar, tá certo? Isso não dá o direito de querer que o outro seja igual a nós. Cada um tem direito de escolher, de eleger, de votar, de gostar, de não gostar, tá certo? Mas desde que ele esteja dentro da normativa da lei da Constituição brasileira, da Constituição Federal, tá bom? A Constituição também inclui os fundamentos do respeito e da consideração de cada cidadão brasileiro. Olha que interessante, gente. Nós estamos falando basicamente de cidadania, do respeito à diversidade, do respeito à questão humana, não é? E é o que falta tanto no Brasil, às vezes, essa aceitação. Quer dizer, cada um é o que é e pronto. Cada um cuida da sua vida, cada um produz, cada um faz da sua vida aquilo que ele achar que é necessário para ele, não é? Sem discriminação, protegendo-o contra a indignidade, isto é, contra tudo que for humilhante e desumano, não é? Então a nossa Constituição nos resguarda a isso. Portanto, é tão importante ter essa compreensão e entender um pouquinho da nossa Constituição, não é? Nós temos que, de certa maneira, nos indignar por tantas coisas ruins que têm acontecido e muitas das vezes nós temos uma aceitação por não conhecer, não é verdade? A palavra pluralismo vem de plural. O Brasil é um país plural. Está lembrado lá no artigo 3º, né? Que significa mais de um. A Constituição brasileira permite que existam vários partidos políticos com iguais direitos a exercer o poder público de acordo com a lei. Com isso, grupos diferentes podem mostrar suas ideias e opiniões respeitando-se uns aos outros. Não é verdade? Você pode ser PT, PMDB, PS, não tem problema. Isso está resguardado na nossa lei, são os partidos políticos, as pessoas vão para onde elas quiserem. Não tem definição para isso. É um país plural, pluralista, é a diversidade, não é? É o respeito a essa diversidade. Tá certo? Gente, todo esse material tá no site da TV Câmara Brasileira, tá todo lá. Quem quiser conhecer mais um pouquinho sobre a Constituição brasileira, vai lá no Google, digita lá plenarinho, vai entrar direto na Constituição brasileira. É fantástico conhecer um pouquinho sobre esse mundo tão importante e democrático da nossa vida, tá bom? Então falamos um pouquinho sobre a República Federativa do Brasil, também falamos sobre direitos e deveres, falamos sobre cidadania, trafegando nesse mundo tão importante para nós, respeitar as dicotomias, respeitar a diversidade é talvez aquilo que há de mais importante
na nossa Constituição. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Valeu, pessoal!